Se você, quando jovem, teve a sorte de viver em Paris, então a lembrança o acompanhará pelo resto da vida, onde quer que você esteja, porque Paris é uma festa ambulante. E aí, pessoal, eu sou a Lívia aqui do Cabeceira e nesse mês de janeiro nós temos uma programação muito especial aqui no canal, que nós estamos resenhando os livros que a gente ganhou no nosso amigo secreto de Natal. O link tá aqui no card. E foi um vídeo incrível, foi divertidíssimo, a gente adorou fazer esse vídeo. E nesse mês de janeiro agora a gente tá resenhando, fazendo análise dos livros que nós ganhamos e vamos ver se as decisões foram acertadas e se a gente realmente gostou dos livros que a gente ganhou. Eu só posso falar por mim que eu me apaixonei por esse livro que eu ganhei do meu amigo Rony, então muito obrigada, Rony, um abraço pra você. Esse livro é simplesmente espetacular. E esse livro é Paris é uma Festa, de Ernest Hemingway. Pra quem não sabe, Hemingway é um clássico escritor americano. Ele viveu ali na década... Bom, o livro, na verdade, foi escrito na década de 50, mas ele se trata da época de 1920, então ali no pós-guerra, e a gente vai falar um pouquinho sobre como que isso reflete na história do livro. Primeiro eu vou falar um pouquinho do autor. Hemingway, pra falar a verdade, se tornou nesse último ano de 2020 um dos meus escritores preferidos. E eu comecei o meu contato com Hemingway lendo O Velho e o Mar, que foi indicação de uma pessoa de quem eu admiro muito o gosto literário. E eu resolvi, nem sabia sobre o que se tratava a história, bom, o nome é meio sugestivo, né? Mas O Velho e o Mar me deixou encantada pelo tipo de escrita de Hemingway. A gente vai falar um pouquinho sobre esse estilo de escrita, mas é uma escrita muito limpa, uma escrita muito gostosa de se ler, muito fluida. Então eu me apaixonei. E aí eu resolvi ler o Paris é uma Festa e me surpreendeu ainda mais do que O Velho e o Mar. E me surpreendeu ainda mais do que O Velho Mar, porque é uma escrita ainda mais fascinante, um estilo de livro que eu nunca li, eu nunca tinha lido um livro como esse. E eu já conto a história pra vocês. Mas o Hemingway, na verdade, ele teve uma história meio trágica, né? No final da sua vida, ele passou por um período muito difícil. Ele acabou tirando a sua própria vida. Mas o tempo que ele viveu foi muito, muito bem vivido, né? Porque, na verdade, ele relata tudo isso nesse livro. Sobre a arte e tudo aquilo que ele fez e a forma como ele levava a sua vida, os seus escritos, enfim, é uma vida muito interessante, assim. Ele foi premiado, inclusive, com o Prêmio Nobel de Literatura, então o cara é sensacional. Se você ainda não teve nenhum tipo de contato com Hemingway, recomendo que você mude isso já, e uma boa escolha para começar é o Paris é uma Festa. Esse livro é classificado como um livro de memórias, mas não se sabe bem se foi bem assim. Por quê? Porque muitas pessoas configuram esse livro como um romance, né? Como se o Hemingway tivesse inventado, tivesse criado essas histórias. A verdade é que a gente não sabe se é um livro inventado, se é uma história inventada, ou se são realmente lembranças desse tempo em que ele viveu em Paris nos anos 20. Ele fala no começo, no prefácio do livro, ele fala para o autor tomar a história como sendo inventada, tomar a história como sendo um romance, uma história fictícia. Mas por que eu acho, minha opinião pessoal, que ele fala isso? Porque, na verdade, o Hemingway é meio ácido, né? Então ele, assim, tem uma visão muito crítica sobre as pessoas e ele deixa isso escancarado no livro, né? Ele não omite as suas críticas e ele fala mesmo, sem vergonha. E o Hemingway traz algumas lembranças um pouco desconfortáveis, né, digamos assim, sobre diversos autores muito famosos, muito renomados. Então, minha opinião pessoal, eu acho que ele fala pro autor tomar essa história como sendo fictícia, pra não denegrir a imagem mesmo desses outros autores. Apesar de que, assim, você vai lendo o livro e parece algo extremamente real. Então, eu imagino que seja um livro real, um livro de memórias mesmo. E desse livro, Hemingway faz uma viagem sentimental de volta à época dos anos 20. E os anos 20, na verdade, foi um período muito difícil para o mundo, né? Ali no pós-guerra, e devo lembrar vocês que um pouco antes, ali no final dos anos 1870, 1880, surgiu um fenômeno na Europa chamado de Belle Époque. Não sei se eu tô falando isso certo, mas que era meio que
uma explosão cultural, uma explosão artística, então, e uma explosão científica, inclusive. Então, muitas descobertas, muitas coisas foram criadas nesse período. A invenção da lâmpada, a invenção de um monte de coisa. E então foi um período de muita esperança, né? Um período de muita luz, assim, na Europa. E luz não é por causa da lâmpada, né, gente? É um período de luz cultural. Eu pensei, devem ter pensado que eu fiz um trocadilho muito ruim agora. E aí as pessoas na época pensavam que o início dos anos 1900, ali, a virada, né? O início do século XX, seria um período incrível. E aí no início dos anos 1900, Primeira Guerra. E as esperanças das pessoas foram todas enterradas ali na Primeira Guerra, né? E surgiu esse medo, medo do que estava por vir ali. E enfim, aí no pós-guerra as pessoas meio que têm que se reencontrar, as pessoas meio que têm que descobrir um novo propósito ali, dar um novo rumo para a arte e para o mundo cultural. E esse reencontro acontece em Paris. E Paris era o centro cultural ali da época, então se você andasse por Paris naquela época, você ia se deparar ali. Talvez você ia ver Picasso tomando um chá ali em algum dos famosos cafés que tinha ali em Paris. Você ia ver o próprio Hemingway, muito provavelmente, talvez almoçando com James Joyce. Enfim, era esse tipo de coisa que acontecia ali em Paris da época. Algo muito incrível, e esse livro proporciona essa experiência muito incrível que eu falei no começo, que eu nunca tinha tido lendo nenhum outro livro. Porque, na verdade, quando você lê um livro, né, quando você lê um romance, principalmente, você meio que se sente dentro da história, né? Acho que todo leitor já teve essa experiência em algum momento. Você sente que você tá participando daquela história. Porém, aqui em Paris é bizarro, assim, porque é um livro muito descritivo, não é um tipo de descrição chata. Na verdade, é como se você estivesse ali conversando com o Hemingway mesmo, ele estivesse te contando, ele estivesse lembrando ali como que era na época. Então eu me senti meio que... Sabe quando você tá conversando com a sua avó? E a sua avó começa a contar aqui como que eram as coisas da época dela. Enfim, é mais ou menos essa experiência que Hemingway passa nesse livro. E é simplesmente maravilhoso. Eu realmente me sentia andando ali pelas ruas de Paris e sentando num café ali com o Hemingway, tomando café e vendo ele trabalhar e vendo ele escrever. Então é simplesmente fantástico. E era essa, então, a Paris de Hemingway, né? A Paris dos anos 20 de Hemingway. Essa história é contada completamente pelas lentes dele, pelas lentes das lembranças que ele tem daquela época. Então, tudo que envolvia a vida de Hemingway e a vida de todos esses outros escritores, pintores, artistas, enfim, que participam dessa história, e existem muitos escritores famosos, principalmente escritores que participam mesmo ativamente dessa história, a gente vai falar um pouquinho deles. Toda a vida deles era voltada 100% para a arte, 100% para a cultura e para o trabalho deles, pelo qual eles eram completamente apaixonados. Vê-se isso bem nesse livro. A um ponto, assim, de passar fome para poder, sei lá, beber um vinho à noite e continuar trabalhando e continuar escrevendo e, enfim, sair ali, combinar um rolezinho ali entre os escritores, a patota deles lá e beber um vinho, enfim. E essa pobreza era muito retratada também, né? Tem um ou outro escritor ali que era bem sucedido, a exemplo do Scott Fitzgerald, do Ezra Pound. Esses dois eram exemplos de escritores que já foram bem sucedidos desde aquela época, mas a maioria deles ali vivia numa pobreza mesmo, assim. O próprio Hemingway, e ele morava com a esposa dele, a Hadley, e eles passavam por muitas dificuldades e, na verdade, faziam péssimas escolhas com o pouco dinheiro que eles tinham. Então, assim, tem uma conversa que Hemingway tá tendo com Gertrude Stein, que é uma escritora também muito famosa, muito clássica, né? E eles eram muito amigos, e ela fala pra ele, Hemingway, mas você tem que escolher. Um jovem escritor como você ou compra roupas ou compra quadros. E eu sugiro que você compre quadros pra decorar suas paredes. E aí ele fala que chega num ponto que eles já não têm mais, basicamente, que eles não têm roupa nova, eles só têm uma outra troca de roupa muito velha, mas o quarto deles estava cheio de quadros de jovens pintores da época. Então eles fazem realmente péssimas escolhas com o pouco dinheiro que eles tinham, e eles chegaram a passar muita fome, principalmente o Hemingway. O Hemingway até enganava a esposa dele, né? Saía e passava o dia andando por aí, sem ter dinheiro pra comer, e voltava depois de um tempo falando que ele tinha tido um jantar maravilhoso, enfim, pra ela não passar fome, sendo que ele não tinha dinheiro pros dois comer.
Então é mais ou menos essa experiência vivida, né, pelo Hemingway e pela Hadley, que era a esposa dele. E eles, na verdade, parece que não veem isso como algo muito terrível, né? Então eles não se importavam de passar fome desde que fosse em Paris, né? Desde que fosse para continuar escrevendo, para continuar vivendo ali, fazendo a arte deles e produzindo esse material cultural. E a gente agradece, claro, porque hoje a gente tem essas obras de arte aqui para apreciar. Bom, como eu falei, existem diversos escritores e, enfim, produtores de conteúdo cultural muito famosos, que hoje são muito reconhecidos, que viviam ali naquela época e se encontravam constantemente, enfim, tinha alguns que eram muito amigos. A exemplo de Gertrude Stein, a exemplo de Scott Fitzgerald. Eles eram muito amigos de Hemingway, muito próximos, assim, de conviver sempre, de ir na casa um do outro sempre, jantar juntos, enfim. E é muito interessante você ver isso, né? Porque hoje você vê esses grandes escritores, esses livros espetaculares. A gente tem aqui, inclusive, uma edição maravilhosa do Grande Gatsby, do Fitzgerald. E você vê e você nunca pensa que, tipo assim, você nunca para pra pensar na vida social que aquelas pessoas tinham, né? Então por isso que eu acho que esse livro te proporciona uma experiência única, uma experiência muito diferenciada, que é você vivenciar essa parte social aí dos escritores que a gente tem hoje como extremamente renomados, né? Então, diversos personagens, você tem Gertrude Stein, você tem James Joyce, você tem Ezra Pound, Scott Fitzgerald, T.S. Eliot, enfim, muitos. E Hemingway conta a relação dele com cada um desses grandes escritores. E é muito interessante, porque como eu falei, Hemingway é deveras ácido, né? Ele é muito irônico e ele é engraçado sem tentar ser engraçado, enfim, ele conta essas coisas de uma forma muito diferente. E ele não tem vergonha, como eu falei, ele critica mesmo, ele tira sarro mesmo desses escritores, é impressionante, ele não tem papas na língua mesmo. Agora, na minha opinião, um grupo de pessoas que não pode passar a vida sem ler esse livro são os aspirantes a escritores. Esse livro é imprescindível para qualquer pessoa que arrisque tentar escrever alguma coisa, ou mesmo que aprecie a arte da escrita, a arte da literatura, ou que se considere um literato, talvez. Esse livro é imprescindível, porque Hemingway fala muito, esse é um tema central dessa escrita, ele fala muito nesse livro sobre a própria escrita, sobre o processo criativo dele. Então ele conta diversas coisas sobre a forma como ele fazia isso, como ele produzia os contos dele, como ele produzia, nessa época ainda ele não tinha escrito nenhum romance, né, mas como ele produzia os textos dele. Hemingway era, antes, jornalista. E, na verdade, durante a história desse livro, ele conta que ele abandonou o jornalismo, simplesmente, lembrando que Hemingway era pobre, né? Que Hemingway lutava ali para conseguir um dinheiro para comer ou para comprar um vinho. E ele arrisca tudo, abandona o trabalho jornalístico e foca só em escrever contos, que era o que ele fazia na época. E ele conta muito sobre como era o processo criativo. Ele fala, por exemplo, que ele sempre parava de escrever no momento em que ele sabia exatamente aquilo que aconteceria depois, para que quando ele voltasse a escrever, ele tivesse um gancho para puxar a escrita dele e continuasse a partir daí. Ele fala, e isso tem muito a ver com a escrita que eu falei no início do vídeo de Hemingway, que era muito limpa. A escrita de Hemingway não tinha floreios, não tinha muito frufru, assim, ele não gostava, aliás, ele abominava isso, e isso é manifestado muito fortemente nesse livro. Ele detestava esses floreios, esse sentimentalismo, que é muito presente na maioria dos romances, né? A maioria dos romances é excessivamente floreado, excessivamente sentimental, e Hemingway odiava isso, o que torna a escrita dele muito fluida. É muito gostoso ler um livro de Hemingway. Você pode pegar um livro grande dele e ler, você vai ler rapidinho de tão gostosa que é a escrita dele. E ele falava isso, ele falava que em qualquer momento que ele estava escrevendo e percebia que ele ia colocar um floreio, ele parava, apagava tudo e começava tudo de novo para tirar esses floreios. Ele fala também que quando ele tinha algum bloqueio criativo, ele pensava que ele se tranquilizava, né? Ele falava, não se preocupe, você sempre conseguiu escrever e você vai continuar conseguindo escrever. Tudo que você precisa é escrever uma frase verdadeira. Escreva a frase mais verdadeira que você puder pensar,
e aí você continua a partir daí. Ele fala que isso sempre funcionava. Ele sempre, quando pensava em uma frase verdadeira, escrevia uma frase verdadeira sem floreios, ele conseguia continuar a escrita dele a partir dali. Ele fala também que nos intervalos de escrita dele, né, afinal de contas, não tinha como ele escrever 24 horas por dia, ele procurava tirar um pouco a mente daquilo e deixar só o subconsciente dele trabalhando. Então ele pegava alguns outros escritores para ler, lembrando que ele não tinha dinheiro para comprar livros, o que ele fazia era pegar emprestado alguns livros de uma biblioteca muito famosa, famosíssima da época, chamada Shakespeare & Company, biblioteca da Sylvia Beach, que é uma personagem relativamente ativa também nesse livro. Ela era muito bondosa, emprestava os livros pro Hemingway, falava, não, você me paga depois, enfim. E ele pegava esses grandes escritores, assim, que ele admirava, os russos principalmente, ele admirava demais a escrita russa, e ele lia nesses intervalos de escrita para tentar tirar a cabeça dele um pouco do trabalho e só deixar o subconsciente dele trabalhando. Então essas dicas e tudo isso que ele fala sobre o processo de escrita dele mesmo é essencial para qualquer aspirante a escritor e é muito, 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 muito espetacular. Hemingway, como eu falei, passou por períodos muito difíceis, né, na vida dele, e um deles, que eu considero assim, um dos mais importantes, um dos mais relevantes, foi quando ele combinou de fazer uma viagem. Se eu não me engano, eles iam pra Suíça, ele e a mulher dele. E ela decidiu fazer uma surpresa pra ele e colocou numa mala todos os contos, todos os escritos, todos os rascunhos, absolutamente todo o trabalho criativo que ele já tinha feito. Lembra que nós estamos falando de 1920, ou seja, celular, computador, nem pensava em existir naquela época. E ela levou absolutamente tudo pra fazer uma surpresa pra ele poder continuar trabalhando. Eles estavam no aeroporto e óbvio que isso ia acontecer, né? Ela foi fazer alguma coisa no aeroporto e a mala simplesmente sumiu. Ou seja, Hemingway perdeu, detalhe, lembrem-se que ele tinha abandonado o trabalho jornalístico, ou seja, os contos que ele vendia muito dificilmente eram a única fonte de renda deles. Hemingway perdeu simplesmente todos os contos, todo o trabalho que ele tinha feito naquela época. E isso desanimou demais ele, né? Ele chegou a pensar que ele nunca mais iria voltar a escrever. Mas ele, como ele odiava todo tipo de sentimentalismo e esse drama aí, ele colocou esse drama de lado e falou, não, eu vou continuar. E ele se tornou um escritor ainda melhor depois, né? Então, esses perrengues aí que Hemingway passou na vida tornaram ele um escritor ainda mais espetacular e forjaram ele nesse escritor, assim, que não sei nem o que dizer, de tão maravilhoso que ele é, que a gente conhece hoje. Uma parte muito relevante desse livro também é a amizade dele com o Fitzgerald. Como eu falei, eles eram muito amigos, muito próximos. E, na verdade, ele traça um retrato do Fitzgerald que é cômico, pra não se dizer trágico, porque o Fitzgerald era realmente, assim, uma pessoa muito esquisita, né? Ele tinha diversos tipos de problemas, assim, no sentido de... Bom, primeiramente que ele era um baita de um dramalhão. A sofrência em pessoa era o Fitzgerald, né? Então, o Hemingway conta de uma viagem que eles fizeram logo que eles se conheceram. O Fitzgerald chamou ele pra fazer uma viagem com ele. E, enfim, nessa viagem o Fitzgerald fica doente, não sei, parece uma gripe, né? Por aquilo que o Hemingway retrata. E ele simplesmente acha que ele vai morrer, né? Então ele fica deitado na cama e ele não consegue, não sei o quê. E ele pede pro Hemingway no meio da madrugada ir pegar um termômetro, comprar um remédio pra ele, porque ele não tá aguentando e ele acha que ele vai morrer. Enfim, o Fitzgerald era essa pessoa. Mas o retrato chega a ser muito cômico, né? Porque, como eu falei, o Hemingway, que era essa pessoa muito ríspida, assim, né? Muito ácida, ele trabalha esse retrato não como algo, tipo assim, trágico, mas realmente como algo cômico, sem tentar ser engraçado, mas é essa imagem que ele passa. E o Fitzgerald também tinha alguns problemas, que quando ele bebia, ele desmaiava. Tipo assim, ele podia beber uma taça, assim, que ele já desmaiava. Enfim, tem todos esses perrengues aí com o Fitzgerald. E apesar do Fitzgerald ser muito amigo mesmo do Hemingway, o Hemingway também aproveita o livro para tirar um sarro do Fitzgerald e para zoar um pouco a escrita dele. Tem um dos detalhes que eu mais adorei, assim, desse livro, é o trechinho que tá no início do capítulo sobre Fitzgerald, né? Basicamente tem um capítulo sobre cada um desses escritores no livro. E no início do capítulo sobre Fitzgerald, dá uma olhada no que o Hemingway fala.
Seu talento era tão espontâneo como o desenho que o pó faz nas asas de uma borboleta. Houve uma época em que ele tinha tanta consciência disso quanto a borboleta, não ligando para o fato de que seu talento podia apagar-se ou desaparecer de todo. Mais tarde, começou a preocupar-se com as asas feridas e com a sua estrutura. Aprendeu a refletir, mas já não conseguia voar porque o amor ao voo o abandonara. Restava-lhe apenas a lembrança dos dias em que voar fora um ato natural. E eu lembro que quando eu tava lendo esse livro, eu pensei, gente, que é isso? Tipo, o que o Hemingway tá arrumando? Que o Hemingway, que é a pessoa que mais gosta de uma escrita totalmente livre de floreios e limpa, tá retratando o Fitzgerald como uma borboleta e as asas. E eu falei, gente, o que é isso? Até que eu fui descobrir que o Hemingway, na verdade, fez isso pra tirar um sarro da escrita do Fitzgerald. Porque muito ao contrário do Hemingway, a escrita do Fitzgerald é totalmente floreada. Algumas pessoas costumam, inclusive, classificá-la como meio brega. E o Hemingway descreve o Fitzgerald, de quem ele fala muito bem, inclusive, mas descreve ele tirando esse sarro. Então, esse era o Hemingway. Apresento-lhes Ernest Hemingway. Ele era essa pessoa. Enfim, esse livro, como eu falei, é maravilhoso, é muito gostoso de se ler. Inclusive, estou lendo ele de novo no início desse ano, pela segunda vez, porque ele é simplesmente espetacular, muito gostoso de se ler, muito rápido de se ler. E fica mais uma vez aí a recomendação para você que é aspirante a escritor. Esse livro não pode faltar da sua cabeceira. E aí? Me conta, Paris é uma festa, é digno da sua cabeceira? Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, deixa o like e fica ligado nos próximos vídeos, nas próximas resenhas de Amigo Secreto que a gente vai ter aqui no canal, que vão ser sensacionais. Tchau!